Colossenses 3, de 10 a 17. Desculpa, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Irmãos, nós estamos sempre aprendendo. Mesmo que você não queira, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Quando alguém falar alguma coisa e você ouviu, você vai aprender. Contou uma piada, você vai aprender. Falou alguma coisa séria, você aprende também. Aprender não faz mal, não ocupa espaço, mas nem todos os assuntos são facilmente aprendidos. E não são todas as pessoas que são capacitadas a aprender certos assuntos. Alguns são complicados demais e eles estão acima da capacidade de alguns ouvintes. Pedro mesmo, ao falar a respeito dos ensinos paulinos, ele disse: nosso irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas são os incautos que rejeitam. Ou seja, o que Pedro veio dizer é o seguinte: olha, eu posso não entender, não compreender completamente, mas eu não rejeito aquilo que vem de Deus. Só que o que ele demonstra ali é que há assuntos que não são assim guardados com facilidade. Na carta escrita aos Hebreus, por exemplo, o autor da carta, ele estava escrevendo a sua carta e ele interrompeu de repente o assunto que ele queria falar, e ele diz: tive que voltar a tratar dos princípios elementares da fé. E aí ele vai tratar disso, ou seja, no momento de ele tratar os irmãos como irmãos maduros, prontos para tratar de assuntos mais sérios, ele tem que voltar a dar para eles leite espiritual. Ou seja, dar assunto bem levinho, que é para eles poderem, então, associar e guardar nos seus corações. O assunto proposto, então, pelo autor dos Hebreus estava acima da capacidade da compreensão dos ouvintes. Ou seu estudo seria, naquele momento, de pouco proveito para aquele auditório. Hoje nós vamos falar sobre lições para os filhos de Deus. E quando eu digo isso, esse texto, ele foi escrito para os filhos de Deus. Não é um texto que vai ser aproveitado por quem não é filho de Deus. Esse texto não adianta você querer ler e querer que uma pessoa incrédula associe e guarde no seu coração. Não vai querer e nem vai ter como o incrédulo pegar esse texto e eu vou viver isso. Não vai. Porque esse texto nós vamos ver, ele traz lições que são para nós que somos filhos de Deus. Como eu acabei de dizer, nem todos os assuntos podem ser discutidos e ensinados para todas as pessoas. Nem todas serão capazes de ouvir e entender. Mesmo, nem todos terão o interesse necessário para compreender. Vai ser como Paulo, que pregando em Atenas, quando ele começou a falar de ressurreição, ele disse: não, quieta aí, esse assunto a gente ouve outro dia. Eles foram embora, porque não interessava para eles. Algo que era essencial para a igreja, para aquelas pessoas, filósofos lá de Atenas, não foi interessante, eles viraram as costas e foram embora. Veja, em primeiro lugar, nós responderemos à questão que o texto nos dá. Esse texto foi escrito para quem? Ou seja, qual era o alvo de Paulo ao escrever esse texto? O texto diz: revesti-vos como eleitos de Deus, como santos e como amados.
Paulo não dirige essas palavras e essas lições para todas as pessoas que possivelmente poderiam vir a ler essa carta. Sabemos que a carta, a Bíblia, ela é lida por muita gente, mas essa palavra especial, ela foi direcionada. São palavras que são direcionadas a um grupo seleto de pessoas, em especial um grupo que traz 3 características que elas são exclusivas, que não é todo mundo que tem: eleitos de Deus, santos e amados. Conhecer essas características faz toda a diferença. E a gente deve se perguntar o que são esses itens. Primeiro, o que é ser um eleito? De modo mais simples, ser eleito é ser escolhido por alguém, não é se escolher. A gente vê os candidatos, por exemplo, a vereador, a deputado, isso, aquilo, eles são eleitos. Só que eles não são eleitos porque querem. Eles são muitos os candidatos, alguns são eleitos. Eles, muitas vezes, ao ocupar o espaço, eles se arrogam de terem sido eleitos como se eles fossem melhores do que os outros. E esse é um sentimento que não combina com o eleito, porque o eleito depende do seu eleitorado, depende de quem votou. O escolhido depende da vontade de quem escolhe. Em se tratando de escolhidos de Deus, a quem Paulo se refere aqui, são aqueles que foram escolhidos por Deus, isso no meio de uma multidão de perdidos e que foram salvos. Nesse meio, todos estavam perdidos. Os irmãos, quando nós olhamos uns para os outros, nós não podemos achar que nós somos melhores. Há um mal muito grande entre os crentes de se julgarem superiores. Ao ver, por exemplo, uma prostituta, um homossexual, alguém drogado, alguém bêbado, alguém viciado, a tendência do crente é achar que ele está numa situação superior. Mas o que esse texto vai mostrar é que nós, como eleitos de Deus, nós não somos melhores do que eles, porque o nosso estado, como Paulo registra na sua carta aos Efésios, ele coloca lá a descrição de como nós estávamos sem Cristo, e a situação nossa não é melhor do que eles. Talvez agora nós estamos numa situação melhor, mas um dia estivemos como eles. Então, nosso dever é tratar deles para que eles saiam daquela condição e não nos tratar como superiores porque nós fomos tirados de lá. Em João 15, versículo 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça até o fim. Veja, Jesus ele não deixa dúvida alguma sobre o estado dos perdidos, sobre a escolha dos perdidos. Não foram os perdidos que escolheram a salvação, e não são eles que podem impor qualquer regra ou condição para ser salvo. A pessoa que está lá, morrendo afogado, afunda lá e aparece a mão. Alguém vai jogar um pau e diz, não joga o pau não, joga uma corda, ou então joga para... A pessoa não coloca condição nenhuma. Ela está morrendo afogado. Qualquer coisa que jogar e ela conseguir pegar, ela vai segurar para sair dali. O perdido é um agente passivo na sua salvação. Ele precisa ser salvo, porque se ele pudesse ser salvo e se salvar sozinho, não precisava da ajuda de ninguém. Se o perdido pudesse se salvar, Jesus não precisava ter morrido na cruz. A nossa escolha dependeu da vontade de Deus e não da nossa vontade. Em Romanos 9, versículo 18, Paulo ele conclui sobre a escolha divina nesses termos. Ele disse, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E mais, e logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A sua conclusão, ele não deixa dúvida sobre a dependência do homem nesse processo. O homem depende da vontade de Deus para ser um dos seus escolhidos. Os escolhidos de Deus são escolhidos com propósito. Nós vimos Jesus dizer que o propósito é para que demos fruto. Deus tem um propósito para nós. Ao ler a primeira carta de Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, e fala uma série de itens, e diz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo de Deus para nós é que o nosso fruto seja testemunhar que éramos perdidos e fomos achados.
que nós não tínhamos nada para oferecer, mas Ele, ao nos escolher, ao nos eleger, Ele nos tirou da perdição. E assim, nós devemos frutificar para o Senhor. Então, as palavras de Paulo não foram dirigidas para todas as pessoas, mas para aquelas que foram escolhidas por Deus com o propósito de revelar Deus às pessoas que convivem com elas, revelar Deus ao mundo. Mas o que é santificação? Santificação é outra característica dessas pessoas que foram alvos. Eles são santos. Santificação é um processo de limpeza que acontece na vida dos pecadores que foram escolhidos. Estávamos totalmente perdidos. Ao nos atrair a si, nós viemos cheios de pecados, pecados que nos eram naturais, pecados que nós desejávamos, pecados que nós cometíamos. E uma vez que nós viemos, entramos nesse processo de santificação, e aí então começam a ser retirados de nós. E quanto mais nós tiramos esse pecado de nossa vida, nós refletimos a glória do nosso Salvador. O fato da nossa transformação exalta Deus. Por exemplo, vamos imaginar um menino que vivia na rua, que era morador de rua, que usava, usando droga, roubando, fazendo um monte de coisa errada. De repente, ele passa na rua com a Bíblia na mão e aí está indo para a igreja. Alguém olha e diz, mas olha que transformação que Cristo fez na vida daquele menino. Eu conheci aquele menino roubando, eu conheci aquele menino fazendo isso, aquilo. Olha o que Cristo fez. Ou seja, a transformação daquele pecador exalta a figura do Salvador. O milagre feito em mim é o milagre da salvação. O homem não participa da justificação. Justificação é um ato jurídico de Deus, é Deus declarar justo. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. O crente apenas se apossa da justificação na sua conversão, mas o seu nome já está inscrito no livro da vida. Porém, no processo de santificação, como nós vimos no estudo anterior, o homem tem grande participação. Cabe ao homem limpar-se. Como um escolhido de Deus, ele deve retirar da sua vida tudo aquilo que afasta de Deus, que afasta do próximo, e então passar a viver como um novo, como se sendo ele um nascido de novo. Nós vimos isso no estudo passado. O escolhido de Deus deve separar-se para Deus, por isso santo, separado. Ele passou a ser um santo de Deus. A Bíblia nos diz que devemos ser santos como nosso Pai. Sendo assim, devemos unir todas as nossas forças com a ação do Espírito Santo para agirmos como santos de Deus, separados para a sua glória. Então veja, como exigir que um pecador que não conheceu Cristo seja santo? Tem jeito? Não tem jeito. Então, essa palavra é dirigida àqueles que estão sendo santificados por Deus. Mas o que é amados? O que é amor? Existem várias formas de amar e vários aspectos de amor. O mundo está criando cada vez mais formas de amar e totalmente contrários àquilo que Deus exige. Tudo deles é falso, inclusive o amor que eles pregam é falso, não é verdadeiro. O aspecto do amor que o texto chama a atenção é o amor ágape, é o amor de Deus. Deus ensina que amar é se sacrificar por outra pessoa sem esperar nada em troca. É doar-se, como Cristo se doou por nós. Então, se uma pessoa não conhece um amor doado, como é o amor de Cristo, ela não vai saber amar. Ela sempre vai tratar o amor como um negócio, como uma troca. Eu dou e recebo. Enquanto eu estiver dando e recebendo, eu amo. Mas no momento que eu não amo, acabou esse amor. Então, Cristo provou o seu amor morrendo por nós, mesmo que nós nunca merecêssemos o seu amor. Nós, naturalmente, nunca amaríamos. O homem sem Deus é incapaz de amar. Nós somos egoístas por natureza e nós sempre defendemos os nossos interesses. Um ditado popular diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a natureza do homem, é querer se satisfazer. Somente amamos quando compreendemos que fomos amados por Deus. Por isso, João nos ensina, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nos capacita a amar. Sem conhecer o amor de Deus, nós não vamos saber amar. Conhecendo então a manifestação do seu amor por nós, nós nos tornamos responsáveis por amar. Então, como alguém que foi amado por Deus, nós perdoamos,
e tendo recebido as suas promessas, agimos como amados de Deus. É por isso que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares. O evangelho deve ser pregado com toda a sua extensão, revelando o nosso miserável estado que éramos sem Deus, a misericórdia de Deus revelada a nós, o terrível estado que nós estávamos, o grande sacrifício por nós, a lei de Deus que exige a perfeição que nós não éramos capazes e o modo como nós fomos resgatados por Deus. O evangelho não é só pregar promessa. O evangelho tem que mostrar como éramos e o caminho para onde estamos sendo levados. Somente compreendendo o evangelho como ele é que nós viveremos e nos mostraremos como necessitados e como gratos. Porque se você acha que você é santo e você não é pecador, o que Cristo fez por você? Esse é o grande problema do evangelho não ser pregado como deve. Porque hoje existe muita gente dentro de igrejas achando que merece de Deus as bênçãos, que merece o cuidado de Deus. Por quê? Porque não compreendeu o evangelho. Não sabe o peso que foi Cristo morrer na cruz por ele ser um pecador, por nós sermos pecadores. E aí aquele que não compreende, não entende que é um pecador. Por isso não valoriza a salvação. Resumindo, essas palavras foram dirigidas somente para os discípulos de Cristo. Isso porque somente quem creu em Jesus e faz parte dos escolhidos de Deus e é santo de Deus e não vive na prática de impurezas é que pode ouvir e entender essas palavras. Esse pecador salvo conhece a maior prova do amor de Deus, que é Jesus. Porque o texto é para crentes e não para não crentes. Porque os não crentes não foram escolhidos. Eles vivem na prática de pecados e eles não reconhecem o amor de Deus. Sendo assim, as exigências do texto que nós vamos ver agora, elas não dizem respeito a nenhum não cristão, mas dizem respeito a nós que somos crentes convertidos. Então, nós devemos manter a nossa esperança no céu. Você é crente? Então, o que vem a seguir é uma exigência para você. Exigência, não é uma escolha. Vou tentar ver se eu vou botar isso na minha vida. Não, é o que Deus exige de você que é crente. O que ele exige? Nós vamos tratar agora o que Deus exige dos crentes. Observe que o texto diz: revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra outrem. Veja, lê no texto, observando que ele traz uma ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. O verbo, ele está aqui no imperativo, é uma ordem de Deus. Portanto, é uma exigência. E ela não é apenas uma recomendação. Observe também o que dissemos sobre a participação do crente no processo de santificação. O texto exige que o crente se revista. Não é para o crente abrir o coração para ser vestido ou revestido, mas é para que ele se revista ou vista-se de novo daquilo que é exigido por Deus. Então o crente tem que entrar nessa briga, tem que lutar essa guerra, tem que querer fazer diferente. É uma exigência. Revesti-vos de ternos afetos. Esses não são afetos comuns aos não crentes. Não faz parte da natureza deles agir com amor. São afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso nos leva a suportar uns aos outros, a perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Observe, então, quais são esses ternos afetos. Primeiro, afetos de misericórdia. O que é isso? O que é um afeto de misericórdia? Misericórdia é provinda de duas palavras. Miseri, que vem de miséria, que vem de dor, que vem de um estado que se dá dó, e cardia, que quer dizer coração. Então, literalmente, misericórdia quer dizer sinta no coração a dor do outro, a miséria do outro. É você, quando ver alguém fazendo uma coisa errada, você não ficar pronto para mostrar o dedo, não ficar pronto para julgar. É você que vê alguém em pecado, você não querer empurrar ele para o inferno. Mas é você, quando você vê alguém numa situação dessa, você sentir o peso no coração dizendo, poderia ser eu. Porque eu sou péssimo como ele, eu sou pecador como ele. Se ele está caído, eu preciso sentir no meu coração a miséria dele.
Eu preciso me envolver, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Mas diz também afetos de bondade. Esses afetos são representados pelas ações que refletem as atitudes bondosas de Deus. É o contrário do que nós vimos antes, de retirar de nós toda a maldade. É a ação humana que visa, então, refletir a ação de Deus. Afetos de humildade. Meus irmãos, são tantos textos que falam sobre a humildade que Deus exige de nós. A manifestação desses afetos leva o crente a tratar as demais pessoas como iguais a si. Não é o seguinte, eu estou convivendo com a Zilda, mas a Zilda, eu sou melhor do que ela. O orgulhoso faz isso. Mas a pessoa que tem afetos de humildade, ele vai ser uma pessoa que vai ver os outros como iguais. Não é porque um irmão, ele limpa a igreja, que você que nunca limpou a igreja é melhor do que ele. Pelo contrário, ele está servindo mais do que você. Não é porque alguém tem num trabalho, você é o gerente, ou você é o dono, que aquela pessoa que está lá naquele emprego mais simples, que ela seja alguém inferior. Não, ela está fazendo o papel dela que alguém precisa fazer. Mas quem tem esse afeto de humildade, ele age contrário ao orgulho, contrário à altivez, que era normal na vida sem Cristo. Mas fala aqui também dos afetos de mansidão. O crente que aprende a mansidão, ele se torna pronto para ouvir, tardio para falar, ele se torna paciente, ele deixa de ser brigão, deixa de provocar confusão, ele se torna um agente da paz, um pacificador. Afetos de mansidão, se torna mais manso. E aí vem os afetos de longanimidade, que está muito ligado à mansidão. A longanimidade tem a ver com longo ânimo. Seria um pavio comprido, que quando acende dá tempo de você ir longe. Qualquer coisa você vai lá e apaga. Porque o contrário do longânimo é o sem pavio. Acendeu, estourou. Então, seja longânimo. Essa é a disposição de não reagir a tudo e reagir a todos sem pensar. Quem tem a natureza sanguínea, como eu tenho, por exemplo, eu tenho que lutar muito com isso. Porque eu quero dar a resposta imediatamente. Eu tenho que aprender para mim esses afetos de longanimidade. Demore para agir, demore para responder, mastigue aquela situação, remoa aquela situação e ao final você vai ver que não precisava responder daquela maneira. Então, afetos que precisamos como crentes. Por isso que essa lição é para mim, essa lição é para você também. Mas há algo mais que exige dos crentes. Sede suporte dos outros crentes. Há irmãos que precisarão do apoio material e espiritual pela vida inteira. Tem irmãos em Cristo, que fazem parte da nossa igreja, que estarão sempre escorregando. E nós precisaremos ser o suporte do nosso irmão. Agir com amor, oferecer amor, pois o necessitado vai precisar sempre do apoio. E às vezes do chicote, mas não o chicote o tempo todo. O irmão carente, ele precisará do cuidado espiritual, das orações, de visitas, de companhia diária. Vivemos num mundo cada vez mais solitário, independente da multidão que nos cerca. Já viu como às vezes você está no meio de uma multidão e você sente que você está absolutamente só? Esse é um sentimento que é compartilhado por muita gente. Temos de nos aproximar e oferecer o ombro para o nosso irmão carente. Dizendo, se apoia aqui, vamos junto. Você não está conseguindo caminhar sozinho, eu vou caminhar com você. Esse apoio também é representado pelo confronto dos momentos de fraqueza e queda. Quem caiu, ele não terá força para se levantar sozinho, mas não deve ser adulado. O problema de adular é que ser crente é ter um privilégio da parte de Deus. Não é um favor que a pessoa presta a Deus. Porque às vezes você vai tratar com uma pessoa que está em queda e você vai tratar como se ele tivesse que fazer, volta para a igreja, meu irmão, a igreja precisa de você. Não, volta para a igreja porque você precisa dela, você precisa de Cristo. Ou seja, precisamos tratar corretamente. Nós não podemos. O caído precisa ser confrontado para ter uma escolha de não pecar, de sair do pecado. O irmão fraco na fé precisará da misericórdia para levantar-se quando pecar,
mas vai precisar da alegria nos momentos de tristeza e do ombro amigo nos momentos de angústia. Será necessário também perdoar mutuamente. Então, se alguém tem algum motivo de queixa contra outro, tem que perdoar. E o padrão do perdão é a forma que nós fomos perdoados por Deus. Como é que você foi perdoado? Que tamanho que foi o perdão que Deus deu a você? Nós não podemos nos basear como somos perdoados por outra pessoa, mas como fomos perdoados por Deus. Jesus, ele nos ensinou que nós temos de ter a mesma disposição em perdoar como desejamos ser perdoados. Eu acho muito pesado a oração do Senhor quando nós falamos isso, perdoa como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, eu estou dizendo, Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu estou disposto a perdoar. Porque lá no fundo nós somos maus para perdoar. Nós perdoamos, não esquecemos e nós ficamos sempre mastigando aquilo. Para agirmos assim, nós teremos que ter um referencial confiável, pois os outros homens são falhos como nós. Então não podemos ter outros homens como referencial. Então, nós temos de olhar na direção correta. E a nossa terceira lição é essa: quais são as referências oferecidas aos cristãos? O texto diz, assim como, ou seja, olha o exemplo, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, nós somos o retrato das pessoas que nós admiramos. Nós naturalmente repetimos as suas atitudes no nosso dia a dia. Se queremos conhecer alguém, nós observamos a sua família. Se tem pais responsáveis e confiáveis, então nós esperamos que sejam como eles. Mas o contrário também é verdadeiro. O filho de um ladrão possivelmente vai ser um ladrão. Isso não quer dizer que filho de peixe é peixinho, mas normalmente a família carrega costumes que a gente já espera. Nós temos de ter referenciais confiáveis para que os nossos atos sejam corretos. Como nenhum outro homem pode ser o nosso referencial, Jesus Cristo nos ofereceu a si mesmo como referencial. Nós temos que copiar as suas atitudes. Nós temos que repetir as atitudes de Cristo em tudo aquilo que formos fazer. Nós não podemos copiar outros, pois se assim fizermos, nós vamos nos incorrer em erros mortais. O primeiro referencial oferecido aqui é o amor de Cristo. Veja, Cristo abriu mão da sua glória. Ele, humilhado, veio habitar entre os homens e sofrer o castigo que era nosso. Ele não ganhou absolutamente nada nesse negócio. Ele só sofreu. Os seus escolhidos o traíram, o abandonaram, o ofenderam, mas mesmo assim ele se dispôs a morrer por todos. Esse é o amor que é oferecido para nós como nosso referencial. É esse amor que é o vínculo da perfeição. Se nossas atitudes copiarem as atitudes de amor de Cristo, então nossos atos nos levarão à perfeição exigida por Deus. Cristo foi perfeito e somente seremos se nós copiarmos a Cristo. O segundo referencial ofertado aqui é a paz de Cristo. Não é a paz dos homens. A Bíblia diz que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Cristo fez a paz entre nós e Deus. Ele tirou sobre nós a ira que se manifestaria contra nós. Ele entrou no lugar e sofreu por nós. Há pouco tempo atrás, uma criança estava brincando na rua e tinha lá uma cachorrinha vira-lata perto dela, e aí veio um pitbull. E na hora que o pitbull veio para atacar a criança, a cachorrinha avançou na frente. E aquele pitbull rasgou aquela cachorrinha, quase matou, deixou ela quase aleijada. De modo para a gente compreender, o que Cristo fez por nós foi isso. Ele entrou na frente, ele se rasgou, ele se machucou, ele sofreu. Só que esse castigo era para nós. Como aquele ataque daquele pitbull era para aquela criança, aquela cachorra entrou na frente e tomou sobre si. Cristo tomou o castigo que era nosso. Ele sofreu a sua que era nossa. Ele sofreu a humilhação que era nossa. É assim
que nós devemos fazer a paz. Quando alguém faz algo contra nós, nós devemos copiar o modo de Cristo. Ou seja, sofra o prejuízo, mas não provoque mais dor nem sofrimento. Leve, então, a perfeição exigida por Deus. Cristo foi perfeito e somente seremos se nós copiarmos. Veja, irmãos, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Deve ser aquilo que decide. O que eu vou fazer? O Márcio me fez o mal, eu estou com muita raiva do Márcio, o que eu vou fazer? Pensa e diga, o que Cristo fez? Se Cristo estivesse aqui, o que ele faria com o Márcio? Ele pararia, ele tentaria compreender o Márcio, ele ofereceria a oportunidade para o Márcio se corrigir, ele se ofereceria para sofrer no lugar do Márcio. Esse, então, é deixar Cristo como árbitro para resolver as nossas questões. Cristo promoveu a paz morrendo por aqueles que ofenderam. Assim devemos estar dispostos a fazer por quem nos ofende. É desse modo que nós devemos desejar e promover a paz. Devemos nos dispor a ficar no prejuízo, a confiar na justiça divina. Deus sabe agir corretamente e não permitirá que injustiças sejam cometidas sem a devida punição. O melhor modo é deixar que o verdadeiro juiz julgue corretamente. O terceiro referencial que nos foi oferecido é a gratidão. A exigência é que sejamos sempre agradecidos. Paulo afirma que a gratidão é grande fonte de lucro. Veja que, entenda isso. Uma pessoa que é grata, mesmo que ela tenha pouco, ela é feliz, ela é satisfeita, ela é contente. Paulo diz, grande fonte de contentamento é a gratidão. Então veja, quando você é contente com o que você tem, você não fica sofrendo pelo que você não tem. Então o que falta para uma pessoa dessa? Nada. Você vê algumas reportagens que passam aquelas pessoas naquela casinha lá no Cafundó do Judas, lá naquele lugar bem distante, não tem água, não tem luz, a pessoa para pegar água vai longe para pegar água na cabeça e diz, você é feliz? Sou. O que te falta? Não falta nada. Aquela pessoa é uma pessoa incorruptível. Como que você vai comprar aquela pessoa? Como que você vai corromper aquela pessoa? Não tem jeito, porque ela é grata, ela é satisfeita. Então veja, quem não é grato, mesmo que ela tenha muito, tenha recebido muito, ela sempre vai caçar um jeito de querer mais, ela está sempre insatisfeita. O último referencial que temos aqui é a palavra de Cristo, não é menos importante. O texto diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para sabermos como agir, não podemos apenas passar os olhos na Bíblia. Nós temos que ter sempre ela conosco, na mão, na boca, no coração. Ela deve habitar ricamente em nós. Devemos falar da Bíblia, citar a Bíblia, nos envolver com a Bíblia, mostrar que ela dirige os nossos passos. Nós não podemos nos basear em pressuposições pessoais nossas nem dos outros. É certo que nós erramos se nós agirmos de acordo com o nosso coração. Nós temos de buscar conhecer o que Cristo pensa a respeito do assunto em questão, como que foi revelado em sua palavra, e assim nós vamos agir como ele agiria. Nosso agir deve obedecer aos preceitos bíblicos. Esses devem ser os nossos referenciais. É neles que você tem se baseado na hora de agir. Você acabou de ver que tê-los como referencial é uma exigência de Deus, não é uma escolha. Mas, em último lugar, como nós devemos agir entre nós cristãos? Qual deve ser o nosso comportamento em relação ao nosso irmão? O texto diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Olha, nós revelamos a nossa eleição, que somos eleitos por Deus, através das nossas relações com Deus e com o próximo. Deus, ele nos corrige através das diferenças que existem entre nós e nossos irmãos. Os defeitos do irmão vão me provocar, mas eu vou ter que aprender a lidar com ele, porque eu também tenho defeito, e ele tem que me aceitar, e nós vamos ter que conviver um com o outro.
A disposição do nosso coração revelará quem é que reina. Se nós que reinamos a nós mesmos, ou se é Deus que reina em nós. O texto nos manda instruir e aconselharmos-nos. A ignorância é um grande problema. Ser ignorante não é ser bruto. Ser ignorante é não saber. Nós temos visto muito falar de desemprego. Nós sabemos que no Brasil existem muitas vagas de emprego que não são preenchidas por falta de pessoas capacitadas. Na igreja acontece muito isso. Há muitos irmãos que estão na igreja há muitos anos e não são professores, não aprenderam a fazer nada na igreja, ou porque não procuraram ajuda, ou porque ninguém teve a disposição de ensinar. Porque quando uma pessoa quer aprender, ela pode ser analfabeta, ela pode não ter instrução nenhuma, ela aprende. Eu conheço a história de um homem, conheci esse homem, ele chamava José Crente. E seu José Crente, ele não sabia ler nada, mas ele comprava, tinha uma caixinha daquelas, caixinha de promessa. Você conheceu o seu José Crente, né? Lá na Bahia. Ele tinha a caixinha de promessa. Todo mundo que chegava na casa dele, sentava, conversava, ele diz, agora abre para mim, lê um versículo para mim. Aí ele lê de novo que eu quero decorar, mas ele queria fazer com que a pessoa lesse novamente, e aí então ele sabia muitos versículos de cor. Não sabia ler, mas ele mandava todo mundo, crente ou incrédulo, chegava na casa dele para ler. Conheço um homem que ele lia, ele mandava que outras pessoas lessem sermões para ele, e ele ficava repetindo para poder pregar para outras pessoas, e não sabia ler. Então veja, irmãos, nós temos que ter a disposição de ensinar, mas o texto manda também aconselhar. Nem sempre o conselho é bem-vindo. Para muitos crentes, quando alguém vem aconselhar, diz, vai cuidar da tua vida. Vai, larga a minha vida, vai cuidar da sua. E não é assim. Nós temos o dever de aconselhar, mostrar o caminho certo, mostrar os perigos daquele caminho de onde a pessoa está indo, para que ela não venha a cair. Nós temos que receber o conselho como uma bênção. Rejeitar conselho é uma insensatez. Mas nós devemos instruir e aconselhar os nossos irmãos de modo específico. O texto diz, aconselhai-vos mutuamente. O que é mutuamente? É para mim, é para você. Ou seja, não há superiores no meio cristão. O irmão precisa um do outro. Todos necessitam dos demais. Ninguém pode se achar superior e pensar que está isento de correções. O texto diz que nós devemos nos aconselhar e instruir mutuamente. Eu aconselho o Tiago me aconselha. Eu instruo o Tiago me instrui. Quantas vezes já instruí o presbítero Márcio, né, Márcio? Mas outro dia eu precisei mexer no computador e eu não sabia o que o Márcio fez. Eu fui ao Márcio e o Márcio foi lá e resolveu. Nós precisamos mutuamente um dos outros. Talvez numa área você faz bem, mas noutra área não tem. Outro dia eu ganhei um belo de um pão caseiro, só para fazer vocês ficar com boca d'água, que a irmã Zilda fez. Eu não sei fazer pão, mas ela faz e traz para mim. Mas outro dia também levei lá uns ovinhos caipira para ela, que ela não queria galinha. E aí, então, ela recebeu os ovos que foi levado para lá. Ela me deu algo, eu dei algo para ela. O texto está mostrando que assim tem que ser também na instrução e no aconselhamento. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Você precisa do irmão, o irmão precisa de você. Mas o texto diz também que, além de ser mútuo, tem que ser baseado na sabedoria. É necessário ser sábio para instruir e aconselhar o irmão. Quem está numa situação que precisa de conselho, ele vai se defender. Se ele caiu no estado onde ele está, é porque lhe faltou sabedoria. Então, a pessoa que vai instruir, ela tem que ser sábio para despertar no irmão um desejo de querer mudar. Ela não deve mostrar superioridade. Ah, meu irmão, você está nessa situação, eu nunca vou estar nessa situação. Não, isso não é ser sábio. Isso é mostrar superioridade. O crente ele deve se mostrar como alguém que também foi alvo da misericórdia. Alguém que recebeu a graça de Deus e que de todo o coração deseja o bem do irmão. O cristão deve obedecer o princípio da igualdade. Meu irmão, você está assim, poderia ser eu, porque eu também sou fraco como você. Então, vamos tentar levantar, vamos junto, eu te ajudo.
Todos estamos na mesma condição de pecadores. Perdoados, sim. Por isso é que não há na igreja, ninguém que esteja acima dos demais e livres de necessidade de ser aconselhado e instruído. Todos são passíveis de aconselhamento e instrução. A qualquer momento, você pode ter de instruir, pode ter de corrigir, de aconselhar. E daqui a um outro momento, você pode ter a necessidade de ser instruído, de ser corrigido e de ser aconselhado pelo mesmo irmão que você aconselhou. Podemos ter mais conhecimento numa área, mas temos carência em outra. Devemos procurar saber o que falar e como falar. Verdades ditas de modo errado e no momento errado, eles fazem mais mal do que bem. Eles destroem mais do que constroem. E nós erramos quando pensamos que a melhor forma de resolver a situação é brigando. Você já viu alguém resolver uma coisa brigando? Melhor é conversar. Tem situação que a gente grita, que a gente fala, a gente tem que voltar, baixar o tom para recomeçar. Mas o texto diz também que nós devemos aconselhar louvando a Deus. Você parou para pensar nisso? Como que eu vou aconselhar alguém louvando a Deus? Acontece que as pessoas, elas diminuem Deus à medida que elas estão no problema. Uma pessoa que esteja muito doente, ela tende a ver Deus como incapaz de curá-la. Então, quando você vai aconselhar alguém que está numa situação qualquer, você tem que exaltar a Deus. Louvar quer dizer reconhecer a grandeza. Deus é grande. Fale da grandeza de Deus. Faça essa pessoa se sentir pequeno diante de Deus. Faça-se que ela sinta necessidade de Deus. Aí ela vai dizer, eu quero esse Deus. Eu desejo estar na presença desse Deus. Ele vai lutar para mudar. Então, quando nós vamos aconselhar, devemos direcionar os olhos dessa pessoa para Deus. Mas devemos fazê-lo também com salmos. Salmos era uma maneira do povo de Israel louvar e doutrinar Israel através do louvor. Mas quando a Bíblia diz com salmos, porque para eles era a Bíblia que eles tinham. Então, é a mesma coisa dizer que nós devemos aconselhar com a Bíblia. Nós devemos sempre citar, a Bíblia diz isso. Então, olha o que a Bíblia diz para você. Aconselhar com salmos, para mostrar que aquilo que você está ensinando é aquilo que Deus está mandando você dizer. É a palavra de Deus que está de conformidade com aquele assunto, ou seja, você está se conformando à palavra de Deus. Ela é um grande instrumento de correção. Por final, com hinos e cânticos espirituais, mostre alegria. Uma pessoa triste, ela baixa os olhos, mas quando vê alguém alegre, se levanta os olhos. Quem consegue ficar parado quando vê alguém feliz? No sábado passado, nós estivemos na segunda igreja de Taguatinga, e lá teve um pastor já idoso, e ele pregava de maneira diferente, eu nunca vi ninguém pregar daquele jeito. E pela primeira vez na vida, eu vi num culto da segunda igreja de Taguatinga, as pessoas dando gargalhadas no meio do culto, sem desrespeito, com muita seriedade. Mas o modo como ele falava, eu vi o pastor Evandro, sisudo como é, dar gargalhada no púlpito. Os pastores ali, os membros, as pessoas estavam do coral, todas sorrindo. Quando nós pregamos a verdade com alegria, essa alegria toca o coração. Quando a gente leva alegria para alguém que está ferido, ele vai querer isso. Mas mostre gratidão no seu coração. Você deve instruir e aconselhar com gratidão, mostrando que você também foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. Se o irmão aconselhado ver que você também esteve no mesmo estado dele, ele ficará mais disposto a dar atenção ao que você está dizendo. Então nós devemos fazer tudo isso em nome de Jesus. O texto diz, e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças ao Pai. As nossas atitudes devem refletir o caráter divino. Cristo habitando em nós e dirigindo as nossas palavras, dirigindo as nossas ações, nos fará mais assertivos e vitoriosos no que fizermos. Esse é o modo correto de agir com os nossos irmãos. Irmãos, nesse estudo nós tratamos a respeito das lições que foram dadas para os filhos de Deus. Nós vimos que, para quem foi escrito esse texto? Para aqueles que foram escolhidos por Deus, para os que estão sendo santificados por Ele, e para quem tem consciência de ter sido amado por Deus. O que Deus exige dos cristãos? Que se revistam de ternos afetos, que sejam suporte uns dos outros
e que perdoem mutuamente. Quais são as referências ofertadas aos cristãos? O amor de Cristo, o sentimento de gratidão e a palavra de Cristo. Como devemos agir entre nós cristãos? Devemos nos instruir e devemos nos aconselhar mutuamente, porém fazer isso com sabedoria. Irmãos, obedecendo essas lições, nós seremos mais úteis para o trabalho do Senhor. Que nós possamos então, já que essa palavra é para nós, que nós possamos agir com sabedoria e com temor do Senhor. Amém?